Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou tratar de um tema que foi. Eu comecei a pincelar alguma coisa dois vídeos atrás. Esse vídeo que eu falei sobre Reduces All You Need, tá? Esse vídeo aqui eu lancei faz umas 2 semanas, uns 12 dias, quase 2 semanas aí. Muita coisa aconteceu de lá pra cá. Algumas coisas que estão bem relacionadas com o que eu gravei naquele vídeo e eu queria gravar nesse vídeo também. Uma delas foi que recentemente o Dreams of Code também lançou um vídeo falando por que você não deve usar o for, talvez. E aí isso a gente vai ligar diretamente com uma polêmica que estava rolando esses dias agora atrás no Twitter, que justamente o pessoal abriu uma thread, enfim, começou a polêmica de não usar for. Não deveria usar for, deveria usar só higher order functions, que basicamente isso é uma coisa que também que o Dreams of Code cita no vídeo dele. Não necessariamente dessa forma, mas ele cita que existem as higher order functions, que seria uma maneira de você não usar loop for, tá? Bom, a primeira coisa que eu ouvi do loop for foi basicamente nesse post aqui que o Sendo Programador mandou, onde a primeira frase aqui é: Devuceno não escreve for loop. Bom, eu fiquei meio assim nessa questão, porque eu também estou estudando bastante essa parada de high order functions, então para mim ficou um misto de, não, ok, do que eu estava gravando e nada a ver não usar laços, né, não usar loop for. Lá naquele vídeo que eu gravei sobre Reduces All You Need, a gente não implementou o Reduce usando um laço for, a gente implementou usando recursão, e lá no vídeo eu tinha explicado que isso teria alguns problemas, principalmente em Python. Na verdade, não só em Python, em muitas linguagens de programação isso é um problema, que é justamente o tema desse vídeo hoje, Tail Call Optimization, que vai fazer um link entre tudo isso que nós estamos conversando de Reduce, que aconteceu no Twitter também, e o vídeo do Dreams of Code, que foi lançado também essa semana, esses dias agora atrás do dia que eu estou lançando esse vídeo aqui também, tá bom? Bom, então, basicamente, essa questão de não usar loop for é uma questão meio controversa também, porque as linguagens de programação, elas são, muitas delas, né, que são imperativas, elas acabam tendo construtores, como o for padrão, para facilitar o modo como você implementa as suas funções e tudo mais. Fazer recursão não é um problema, em alguns casos a recursão é válida, só que você tem alguns perigos da recursão, principalmente se você está usando linguagens que têm stack frames, que são a maior parte também delas, né? Vão empilhando ali num stack as chamadas de novas funções, né? Ou da mesma função se você estiver fazendo recursão. Isso a gente vai explorar um pouquinho mais nesse vídeo aqui e conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então no for, e até uma questão importante aqui que foi trazida até pela Lauren Y, também uma outra influencer aqui ou, enfim, não sei se dá pra falar influencer, mas alguém que tá no Twitter também aqui. Vou falar que todo mundo aqui é influencer e tá bom, em ponto final, né? Vamos normalizar dessa forma aqui. Não acho tão legal, mas vamos normalizar assim. Bom, esses influencers, ela comentou aqui que for é uma estrutura básica de programação, mas a gente também não pode esquecer que o for, de certa forma, dependendo do for que você está usando, é uma sintaxe sugar em relação a, por exemplo, um for padrão ou o próprio while, que seria uma estrutura mais básica ali, onde você teria que controlar até mesmo todas as variáveis de iteração. Por exemplo, um laço, você tem que pegar um item a item do iterador ou de um array, enfim, etc e tal, né? O while ele é mais rudimentar ainda do que um loop for, né? Mas o loop for, ao longo dos anos, também foi ganhando alguns outros tipos de ordens mais elevadas, vamos usar esse termo aqui, ou mais syntax sugar. Hoje em dia, em muitas linguagens, a gente não faz o loop for como a gente fazia em C, aquele for i, tal, né? Definindo a variável i até um length maior, tal. Hoje, normalmente, você tem construtores que faz for, item, alguma coisa, e o iterador que você vai iterar, e aí o laço for acaba trazendo para você o item iterável pronto já, né? Sem você precisar acessar um índice de um array subsequentemente para você pegar o valor, né? Que é o que a gente tinha lá atrás em algumas linguagens, por exemplo, como C. Então o próprio for foi evoluindo para ganhar algumas sintaxe sugar e até a gente chegar nessa questão de high order functions que a gente conversou um pouco lá atrás, no vídeo anterior sobre Reduce e transducers também, tá? Mas o que ela comenta aqui do for é um construtor, vamos dizer, uma sintaxe padrão em muitas linguagens, e realmente, na maior parte, talvez, das linguagens, o laço for é uma estrutura bem básica aqui, né, de programação. A vantagem, por exemplo, de você usar uma higher order functions, que acho que algumas pessoas também comentaram no Twitter, é às vezes a maneira como você vai montando a sua iteração, né? Então, um laço for, você tem um bloco padrão lá, mas um map, um reduce vai implementando como se fosse cadeias, né? Que a gente acabou até vendo na parte de transducers, como a gente minimizar para não ter que ficar fazendo cópia de arrays e tudo mais. Então você consegue ter uma cadeia de execução também, de forma talvez mais lógica às vezes e talvez menos lógica às vezes também. E também vai depender do seu nível de conhecimento que você tem dessas estruturas, beleza? Então vamos deixar claro algumas coisas aqui nesse sentido também. Então o post que ela fez sobre estrutura básica é importante, é interessante. E uma outra coisa que ela fala aqui é que o Reduce é uma funcionalidade da linguagem, né? Um método que vem no pacote da linguagem.
É claro, você pode implementar como a gente implementou lá, talvez não seja o melhor caso, mas a gente acabou até implementando também um Reduce. Existem implementações também. Isso nos traz também a uma implementação que o Leandro fez no Twitter dele também, que eu achei bem interessante, nessa polêmica toda do For Reduce. Ele fez basicamente uma implementação do zero, explicando aqui, se não me engano foi em Ruby aqui que ele fez, né? Explicando como foi implementar um loop, um map, um sound numbers, enfim, um reduce, usando basicamente um laço for, uma função com laço for dentro, que é basicamente esse primeiro item aqui, vamos dizer assim, de certa forma, que ele acabou fazendo essa criação. Ele foi encapsulando esse item, mudando algumas coisas e tudo mais. Então, como a gente também fez lá no vídeo passado, a gente implementou nosso próprio for, o nosso próprio reduce, desculpa. Lá a gente não usou for, mas a gente vai ver aqui, que é justamente que eu queria trazer nesse post dele aqui também, que maior parte das linguagens, quando estão implementando um reduce, provavelmente eles vão implementar o reduce usando um laço for. Justamente por causa do tema desse vídeo, que é Tail Call Optimization. Então vamos ver alguns exemplos disso, justamente para exemplificar essa questão desse for, reduce, esse x contra y aí, mas também para ver essa parte de Tail Call Optimization como é um problema que normalmente os desenvolvedores acabam fazendo usando um laço for. Então vamos olhar aqui primeiro os códigos que eu separei. Eu separei de Python, Rust e JavaScript, mais ou menos JavaScript, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Então, no Python a gente tem o Reduce, né? Então lá no FuncTools, na lib FuncTools, from FuncTools import Reduce. Eu não lembro se eu mostrei no vídeo passado ou não, mas a gente tem esse construtor no Python. E basicamente, quando você entra no código-fonte, eu estou no código-fonte do CPython, que é o interpretador padrão da linguagem. Então, quando você entra no código-fonte aqui do CPython, você vai poder ver que basicamente o Reduce vai ser implementado usando um for. Tá? Esse for element in it, que é o iterator aqui, né? Ele vai ser implementado usando um for, um laço for, tá? Então, a própria linguagem, se você está usando um reduce em Python, que não é recomendado por questões de legibilidade, não ser tão pythonico e tudo mais, né, no ecossistema da linguagem, é implementado internamente usando um for. O mesmo vale para Rust. Isso eu peguei lá do vídeo do Dreams of Code, onde ele está mostrando exatamente isso. No Rust, o for é chamado, o reduce é chamado de fold, né? E basicamente a implementação do fold, que é esse cara aqui, é usando um laço while. Né? Então ele não está usando um for, mas ele está usando um laço while aqui para repetir, né? Para fazer essa repetição da chamada função, né? A chamada à nossa função de reduce aqui, beleza? E o último aqui queria trazer também, ainda dessa parte de código, né? Do que é implementado hoje nas linguagens, né? O próprio reduce no JavaScript. Aqui eu estou na implementação da ECMAScript, não lembro se é a última, mas acho que é a última. O Array Prototype Reduce, que é basicamente o Reduce que a galera usa em JavaScript. Tem a descrição aqui em código mais pseudocódigo, né? De certa forma. O que você... Não é exatamente pseudocódigo, mas eu acho que dá para falar que é, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente pode fazer diferente, às vezes, o pseudocódigo aqui, mas de forma geral tá um pseudocódigo aqui. Onde basicamente ele vai comentar que você tem que dar um repeat while, onde você vai fazer exatamente o que está sendo feito nos outros caras. Você vai fazer um while, onde você vai chamar a função e vai acumulando o valor dela, beleza? Então, no final das contas, o próprio ECMAScript, a especificação, te indica a usar um laço de repetição padrão. E eu peguei a implementação aqui, eu não achei do Array Prototype no Rust, no Node, né? Mas eu peguei aqui a implementação do Reduce que tem dentro do strings do Node. Então, no Node, no módulo de streams, o streams tem uma execução reduce específica lá. E basicamente esse código do reduce aqui, se a gente descer um pouco, tem toda a parte de inicialização que a gente fez no exemplo, que nem tem nas outras linguagens. E aqui embaixo a gente vai ver que ele implementa usando um for. Então, for await const value of this. E aqui embaixo ele vai chamar o await próprio reducer e vai reduzindo aqui, vai pegando o valor e tudo mais. Então, passando os próximos valores do iterador, né? Então, basicamente, a função está sendo usada através de um for também, tá? Tem um laço de repetição aqui para poder trazer os valores que estão sendo feitos aí, beleza? Então, normalmente as implementações acabam usando essa forma, né? E por que disso? Então, vamos pegar aqui rapidinho o vídeo do Dreams of Code só para a gente sentir aqui qual que é a parada do motivo, que entra na parte de Tail Call Optimization para a gente não usar recursão. Então, porque se a gente não for fazer uma implementação de um reduce
para iterar sobre os itens, a gente vai ter que fazer usando ou um laço de repetição, com while ou for, como a gente viu aqui nas linguagens, ou a gente vai ter que fazer via recursão, porque a gente precisa iterar sobre os valores que a gente tem naquele que está vindo no iterador ou na sequência que a gente tem, certo? Então vamos ver aqui o que é mais ou menos o tail call optimization. O Dreams of Code vai falar um pouquinho e a gente vai ver o código de Python e JavaScript implementando o Reduce e o problema do tail call optimization nessas linguagens. Bora lá pro vídeo então. The most major reason is the stack. A process's stack is responsible for storing temporary data created by calling a function. This data includes the function parameters, any local variables created within the function, and the function pointer itself. This, however, can be an issue for deep recursion. Each time a function is called, the function's data is pushed onto the stack. When the function returns, this data is then popped off the stack, freeing up the memory that was used and pointing the stack frame to the previous function. With deep recursion, this means the stack can grow pretty large, and in some cases will cause a stack overflow, which is where the data has grown too large for the stack's allocated memory, causing the application to panic and crash. To show this in action, I've created a... Então é basicamente isso que ele comentou. Então, conforme a gente vai chamando as funções, né, nem está descrito no vídeo, ele vai empilhando na stack de execução e vai ter que manter o estado ali de variáveis e tudo mais. Então isso pode ser um problema tanto de execução quanto de memória, né? A gente vai ter mais memória porque a gente vai ter que manter o estado ali por mais tempo de todas essas funções, de todas essas variáveis que a gente tem dentro da nossa função, beleza? Então vamos ver um exemplo na prática. Eu vou trazer o exemplo que eu fiz lá atrás de Reduce, né? Então lá atrás eu fiz a implementação de um Reduce usando função recursiva em Python. E basicamente o que acontece, que a gente viu lá, a gente está implementando um Reduce, ao invés de fazer um laço for, eu basicamente estou chamando uma função, poderia ser a própria função de Reduce, como o pessoal ali do Node fez no Stream, né? Mas eu quis criar uma função separada de recursiva só para poder chamar ela, né? Então basicamente isso aqui é uma função recursiva. Só que no Python, como eu tinha comentado lá atrás, e muitas outras linguagens como JavaScript, a gente vai ver que a gente tem um problema de máximo de recursão, justamente para a gente não sobrecarregar esse empilhamento na stack e começar a ter, por exemplo, muito uso de memória para manter estados de variáveis. Então a gente vai rodar esse código aqui, que é basicamente o mesmo lá atrás, só que dessa vez eu estou simplesmente fazendo o seguinte. Aqui no primeiro item lá atrás que eu mostrei, eu estava somando 5 valores, mas a partir de agora eu quero chamar essa mesma função que vai ser, vou somar 1000 números, então eu vou somar do número 1 até o número 1000, né? E essa soma total eu quero pegar esse valor e somar. Então basicamente é uma soma de número 1 até 1000, eu estou rodando 1000 vezes a recursão. Isso vai dar um problema para a gente no Python, que o Python tem um Max Recursion Deep Execution. Tá? Então isso, se eu fizer uma operação nesse sentido, como está implementado dessa forma que foi criado aqui, né? Usando um Reduce, criando um Reduce, e ao invés de usar um loop for, ou um loop while, né? Fazer uma chamada recursiva, eu vou ter um problema de empilhamento de stack e o Python nos protege disso usando o Max Recursion Depth Exceeded. O Python não tem, portanto, o que é chamado de tail call optimization, que você vai mudar o formato como você está empilhando a stack para tentar reduzir essas chamadas. No vídeo do Dreams of Code ele faz alguns exemplos, por exemplo em C, onde você consegue passar um parâmetro para o GCC para tentar, para evitar esse tipo de coisa. No Python aqui eu vou mostrar uma implementação que foi pega de uma outra implementação ainda, mais antiga, de mais de 20 anos atrás, onde justamente para tentar evitar esse tipo de problema, né? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, vamos entrar nos detalhes primeiro. Bom, o Python então, como a gente comentou, tem esse limite. Uma forma de você remover esse limite é basicamente habilitando esse set recursion limit, tá? Isso aqui vem do pacote do sys, from sys import set recursion limit. Né? E com isso a gente consegue aumentar esse limite recursivo do Python. Então a gente tem que explicitamente falar para o interpretador, né, para o CPython, que a gente quer aumentar esse limite de stack. A gente não quer esse limite máximo de 1000 e a gente quer rodar para 5000, por exemplo. É claro que isso é um problema no sentido... Deixa eu rodar de novo aqui. É claro que isso é um problema no sentido de que eu tenho que ativamente passar um valor, então eu teria que saber qual que é esse valor aqui que eu estou querendo rodar, certo? Então é meio problemático eu ficar setando isso na mão. Dessa forma, existe uma outra alternativa que a gente pode implementar um modo de você ter esse tail call optimization usando trampolim, tá? Que é basicamente esse código que está sendo executado aqui, que foi criado aqui. Ele é um código que está nesse blog post especificamente aqui.
Então, vou fazer referência para esse cara aqui, o Brandon Hosek, que basicamente ele tem essa implementação que ele pegou lá atrás no Code Snippet de 2006 do Crutcher do Navant, onde ele basicamente implementa, de certa forma, esse Tail Call Optimization usando exception, né? usando a técnica de trampolim, usando exceptions no Python. Tá? Com isso, a gente não precisa, basicamente, ter esse set desse set nosso aqui. Deixa eu voltar aqui, do Recursion Limit, a gente pode remover ele, tá? E aí a gente só precisa fazer um from aqui, tail call, e ele é basicamente um decorador que a gente coloca na função. Isso implica que, como a gente está criando um decorador, a gente está criando mais um closure, mais uma chamada de função de certa forma, então tem um tempo maior de execução, esse tipo de operação aqui, fazendo isso no Python. Mas isso elimina a necessidade da gente ter um limite máximo, a gente pode agora ir para 10.000 iterações, por exemplo, recursivamente, né? E tá lá, a gente pode chegar lá nesse patamar, certo? Então assim, como eu disse, isso tem um custo de memória também, porque a gente tem que criar um closure e tudo mais, porque basicamente esse tail call aqui é um decorador que vai ter um closure, que vai verificar os frames e tudo mais, mas de qualquer forma é uma possível alternativa aí, caso você queira usar recursão, enfim, tudo mais no Python. Não é o ideal, não é o usual, não, provavelmente não seja Pythonico, então um código como esse que eu estou escrevendo aqui vai ser bem assim, não difundido pela comunidade Python e não muito bem quisto por causa disso, né? Então a gente tem vários probleminhas aqui nesse sentido. Bom, isso também acontece no JavaScript, então a gente tem o mesmo problema que a gente está tendo aqui de Tail Call Optimization do Python, a gente tem também no JavaScript. O JavaScript, na minha máquina pelo menos, o máximo de chamadas que eu consigo fazer é de 7.849. Então, se eu fizer 7.848, eu consigo rodar o código aqui sem nenhum problema. Deixa eu ver aqui que deu de problema aqui na verdade agora, mas vamos lá, deixa eu comentar todo o resto aqui. E vamos rodar de novo aqui só para ver. Tá, deve estar dando erro de assertion. O valor aqui, né, não é esse mais, na verdade é outra soma aqui. Mas de qualquer forma, a soma máxima, né, de 7.848 dígitos, não é essa. Mas vamos lá. Mas de qualquer forma, se eu colocar 8.849, tá? Ignore o assert aqui, porque na verdade é a somatória, está fazendo assert somatória. Eu vou começar a ter erros de maximum call stack size exceeded. Então eu também vou ter esse mesmo problema se eu criar funções recursivas para não usar laço for, tá? Eu vou ter esse mesmo problema. E aí a gente já viu que lá a implementação no Node, e consequentemente em outros interpretadores de JavaScript, vai ser mais ou menos a mesma. Deve usar algum laço for, algum laço while, né? Não entrei em detalhes aqui como que eu poderia aumentar esse stack size aqui. Provavelmente tem que passar um parâmetro para execução do Node para conseguir fazer esse tipo de operação, tá? Mas o que vale é importante salientar que você não usar um laço for não implica que nenhum laço for está sendo usado internamente pelo seu interpretador, pelo seu compilador, pela sua linguagem de origem e etc e tal, tá? Então tenha em mente isso, e se você não for usar mesmo, e aí você vai ter que usar algum tipo de recursão, você pode cair nesse problema de Tail Call Optimization aqui, beleza? E aí mais um detalhe aqui, só para falar, aí voltando para o Python aqui, né? No Python tem um blog post também de 2009, nos pensamentos do Guido aqui a respeito de Tail Call Optimization e os final words dele aqui, e particularmente ele diz aqui que ele não acha que isso é bom pro Python, né? Lá atrás o Guido era mais BDFL, né? Então ele tinha mais voz, vamos dizer assim, no sentido de definição. Hoje em dia tem o Serial Counsel, isso tudo pode mudar e tal, mas lá atrás, em 2009 aí, ele tinha falado que ele não achava que isso era bom pro Python, tá aqui. I don't think it fits Python, né? Então, em troca de ter esse Tail Call Optimization, você poder perder em parte de debugging, que é o que ele comenta aqui. Enfim, de qualquer forma, existe isso nas linguagens, existe esses problemas que a gente pode enfrentar. Então, antes de você largar o seu for, ou só partir para reduce, ou só partir para recursão, lembre-se que você pode ter esses pequenos detalhes de problemas no seu código. E é claro, existe uma outra questão também muito importante, que é o seu código não é só para você, é para as outras pessoas também lerem. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de operação fora do convencional, você tem que conversar também com seus pares de programação, para que você também não faça códigos malucos que ninguém entenda, né? De qualquer forma é isso. Espero que esse vídeo seja interessante para vocês
pensarem mais sobre a respeito sobre laços de iteração, modos de iterar sobre variáveis, sobre sequências, né, ou iteradores. Eu espero que tenha sido legal aí. Se você gostou do vídeo, gostou aí de toda essa informação, todo esse monte de informação, não esquece de deixar o like, assina o canal, bate no sininho lá para você receber a notificação dos próximos vídeos. E obrigado e até a próxima. Valeu!